Último jogo na rodada da Série B, meu irmão, é Avaí contra Botafogo. O Avaí tem a chance de voltar a vencer, né? E ultrapassar 4 adversários que vão ter que secar de qualquer jeito esse jogo do Avaí hoje. Então CRB, Goiás, Operário e Ceará, todos esses times vão ter que ficar de olho, assistir esse vídeo aqui para secar o Leão, entender o que precisa, e o Avaí também para passar esses times. O Botafogo pode sair do G4, vamos ver quem é favorito agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. 18ª rodada da Série B vai acabar hoje, quer dizer, você vai entender, né? Acaba, mas não acaba hoje, né? Essa rodada tá servindo para enxugar de vez aquela briga ali pelo G4, né? Alguns times já estão ficando de fora, né? Outros times estão aí mais firmes na disputa pelo acesso. Tá sendo uma rodada de muitas mudanças e de algumas coisas que a gente tá realmente definindo, né? Já foram 8 jogos nessa rodada, hoje é o último. Por quê? Goiás e Amazonas foi adiado, né? A CBF marcou o jogo do Goiás para segunda-feira, que no caso foi ontem, né? Mas tem um jogo hoje que também a CBF marcou da Copa do Brasil, Goiás e São Paulo. Então, por isso na Série B o jogo do Goiás foi adiado. Então essa 18ª rodada só vai acabar de verdade mesmo, só Deus sabe quando, né? Quando a CBF quiser marcar esse jogo, já inclusive vai sair vídeo aí sobre Copa do Brasil nos próximos dias. Então fica ligado, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre Avaí e Botafogo, é o único jogo de hoje. Eu me chamo Diogo Cunha, cara, esse é o canal Torcedorismo, canal dedicado ao futebol brasileiro exclusivamente. Eu gosto de futebol estrangeiro, mas aqui a gente fala só sobre futebol brasileiro. Quem sabe mais pra frente eu não queria o canal aí só pra falar de futebol estrangeiro, mas aqui é Brasil, então se inscreve se você quiser ficar ligado em tudo sobre futebol brasileiro. Aqui você sabe de todas as divisões, então deixa sua curtida aí e vamos pra análise desse jogão aí, Avaí e Botafogo. Jogão assim dos desesperados, né? A emoção desse jogo realmente tá no desespero dos dois times que não vencem há muitos jogos, né? O Avaí, por exemplo, vem há 7 jogos sem vencer na Série B. É muito tempo, né? Desde que o Avaí assumiu a liderança, né? 7 rodadas atrás, não venceu mais ninguém. Parece que o peso da liderança caiu sobre os ombros do Avaí e o time perdeu a confiança, né? São 4 empates e 3 derrotas, mas tem coisa boa pra gente falar sobre esse time do Avaí também. Gilmar Dalpozo, que tá aí sob pressão no cargo, né? Tá balançando aí. Ele conseguiu achar aí, pelo menos nos últimos 2 jogos do Avaí, fora de casa, tá? Ele conseguiu encontrar uma forma de jogar, né? Encontrou, inclusive, uma nova formação nesse último jogo contra o Mirassol, né? Que trouxe até um Avaí mais forte, um Avaí mais agudo, que pelo menos fora de casa consegue jogar até melhor que seus adversários e bater de frente bem fora de casa, né? Botou o Natanael no ataque, né? A torcida ficou revoltada, mas até que deu certo, né? Ele perdeu 2 gols feitos contra o Mirassol, mas teve as melhores chances do time e ele até deu certo ali, jogando mais à frente, né? O time que, como eu falei, jogando fora de casa, né? Isso não é análise só minha não, tá? Muitos torcedores do Avaí estão pensando dessa forma também, que esse time fora de casa tem tido mais espaços, né? Porque os adversários, como mandantes, né? Por exemplo, jogos em que o Avaí jogou bem contra Vila e Mirassol, por exemplo. Os mandantes tiveram que ir para cima por estarem jogando dentro de casa, ter que propor o jogo, e o Avaí não teve essa obrigação de propor o jogo, não encontrou adversários fechados lá atrás, quando tem que ter paciência, tem que ter uma criação, tem que ter uma transição defensiva boa para não tomar muitos contra-ataques. Nessas condições, o Avaí conseguiu desempenhar muito bem. O problema são jogos em casa, né? O time não tá tendo a qualidade de criação que já teve nessa Série B e a paciência para furar esses bloqueios, né? Que principalmente ali os times que vêm jogar com um bloco muito baixo, né? Bloco baixo é quando o cara lota de gente dentro da área, né? Na frente da área, bota o ônibus, famoso ônibus. O Avaí não tem tido paciência e criatividade para furar esses bloqueios e tem tomado contra-ataque. Aí vem outra análise, né? De outro setor do campo. A transição defensiva do Avaí, ou seja, quando o time tá lá na frente pressionando o seu adversário para tentar fazer o gol, perde a bola, ou então um cruzamento, o zaga retira, um chute errado, ou uma perda de bola mesmo, essa transição defensiva tem sido lenta e o Avaí tem tomado muitos contra-ataques, tomou gols assim, né? Perdeu os últimos jogos dentro de casa. O time não vem bem nesses pontos, né? E é por isso que são 7 jogos sem vencer. O time que não tá com transição defensiva boa, não tá com criatividade para furar bloqueio, né? E não tá conseguindo fazer os seus gols, cara, é difícil mesmo vencer jogos na Série B, uma Série B muito parelha, né? Dos últimos 15 pontos que o Avaí disputou
dentro da ressacada, ou seja, como mandante. Isso aqui é preocupante, essa estatística, tá? O Avaí ganhou só 5, tá? Ganhou 1/3 dos últimos 15 pontos, então por isso afundou, né? Todo mundo sabe que, cara, tá lá na lista de como conquistar o acesso na Série B, tá lá. Número 1, ganhar o máximo de pontos possíveis dentro de casa. Todos os times da Série B são difíceis de serem derrotados dentro de casa. Se você começa a jogar mal em casa, começa a perder muito ponto em casa, cara, vai dar ruim. A tua Série B não vai ser boa. Os jogos do Avaí dentro de casa não têm sido bons por esses fatores que eu explanei aqui, né, do próprio time, que para mim são os principais fatores. Tem também o fator gramado da ressacada, né, que tá muito ruim. Os próprios jogadores têm reclamado publicamente, né? Não sei se é para tirar um pouco da pressão deles ou se eles realmente têm sentido. Eu acredito que eles estejam falando a verdade sim, porque o gramado não tá bom, né? O time precisando de passes, né? Trocar muitos passes ali na frente da área do adversário, precisando construir um gramado ruim, irregular, o passe não chega, o passe vai torto, a bola vai quicando. Realmente é difícil, né? Você ter que construir dentro de casa e não ter um gramado bom. Isso realmente prejudica um time, ainda mais o Avaí, que tem um time técnico, né? Um time que sabe tocar a bola bem. Então, tem todas essas dificuldades de jogar na ressacada. A diretoria, cara, tem que renovar esse gramado, tem que aí dar uma reformada se quiser resultados bons nessa temporada, né? Então, pro Avaí, o que vale esse jogo de hoje pro Avaí, cara? Vale voltar a vencer. Primeiro de tudo, vencer, cara, traz uma confiança extraordinária. Acredito que o empate contra o Mirassol já tenha dado esse ânimo, né? O time jogou bem, jogou melhor em alguns momentos, teve chance de matar o jogo. Então acredito que esse empate já tenha sido um marco, né? E agora é tentar renovar de vez a confiança do time vencendo hoje, tá? Vai valer essa confiança, que é óbvia, né? 3 pontos, vale tudo isso que é muito óbvio. A confiança de retomar nos trilhos, para mim, é o mais importante. E vale também passar 4 adversários diretos na briga pelo acesso, tá? Vale passar CRB, Goiás, Operário e Ceará. Então, torcedores desses 4 times, CRB, Goiás, Operário e Ceará. Agora eu tô falando com você, tá? Vocês precisam de qual resultado? Cara, empate do Avaí vai servir para Ceará, para Operário e para Goiás. Nenhum deles serão ultrapassados pelo Avaí em caso de empate, tá? Do Leão da Ilha, né? Em caso de derrota, obviamente todos eles ficam tranquilos. No empate, só o CRB será ultrapassado. Você, torcedor havaiano, já sabe, né? Vitória, meu irmão. Tu passa os 4, é o ideal, vai lá pra cima, tá? E vai ficar ali muito mais próximo do G4, né? Hoje são 5 pontos do G4 de distância, já tá começando a ficar para trás. Uma derrota seria horrível, né? Ficaria num pelotão mais baixo, mas vencendo, passa esses 4 times e diminui a distância para 2 pontos ali do G4, lugar onde o Avaí já frequentou nessa temporada, né? Então, jogo muito importante, o empate faz o time ultrapassar só o CRB, como eu falei. Não é o ideal, até porque jogando em casa, o time precisa mostrar para sua torcida a força que já demonstrou nessa Série B, quando ficou ali 11, 12 jogos sem perder em sequência, né? Então, jogar bola, a gente sabe que o Avaí sabe, a gente já viu nessa temporada, né? E pro jogo de hoje, tá? Gilmar Dalpozo tem a volta do Judson e do Gustavo Vilar, eles estavam suspensos no jogo contra o Mirassol, retornam normalmente pro jogo de hoje, e tem mais 2 reforços aí que devem ir a campo, né? Pelo menos serem relacionados aí, jogadores importantes que estavam lesionados, né? O João Paulo, meia, né? Que estava aí desde o início do mês sem jogar, e o Zé Ricardo, eles 2 estavam no departamento médico e já treinaram com o time, devem ser relacionados para esse jogo de hoje, né? Mas ainda tem baixas importantes que, cara, obviamente que todas essas baixas do Avaí têm sim relação com a queda de rendimento do time, né? O time não tem conseguido, né? O Gilmar Dalpozo não tem tido o time todo à disposição nos últimos jogos, né? O William Maranhão, jogador importante, tá suspenso hoje, recebeu o 3º cartão amarelo e não joga. Do lado do Botafogo, Pantera, outro time que vive uma péssima fase. Eu falei lá no início, né? 2 times que não vencem há muitos jogos, né? O Botafogo já não vence há 6 jogos, mas diferentemente do Avaí, o Botafogo ainda não começou a demonstrar aquela melhora para sair da crise, né? Ainda não deu aquela esperança de que a gente fala, ó, tá no caminho certo, tá? Você vê sinais, né? O time ainda não jogou bem para que você diga assim, pô, a vitória não veio, mas deu um sinal nesse jogo aí de que tá amadurecendo a vitória. Não, o Avaí tá assim,
O Botafogo ainda não. Nesses últimos 6 jogos perdeu 4 e teve 2 empates. E vendo o pior jogo talvez do time na Série B inteira, onde tomou 4 gols do Ceará. E meu irmão, não viu a cor da bola, nada funcionou, foi tudo ruim, criação. Pra não dizer que foi tudo horrível, fez um golzinho, né? Foi 4-1. Mas cara, nada deu certo. O time do Botafogo muito frágil, assim, uma equipe assim que nesse jogo contra o Ceará não demonstrou quase nada de bom, tá? A gente não pôde tirar quase nada de bom, principalmente da defesa, que era o ponto forte do time, né? O time tomava muito poucos gols e agora abriu a porteira. O time não tem conseguido segurar os adversários, mas hoje, meu irmão, mesmo nessa sequência horrível que o time está, né, de 6 jogos sem vencer, vindo de goleada pro Ceará, o time tem a chance de sair da zona do rebaixamento. Exatamente, é uma chance de ouro, tá? Permanecer na zona do rebaixamento não é bom pra ninguém, não dá confiança a ninguém, é pressão pra trabalhar, o jogador não pode sair à noite pra relaxar a cabeça também, jantar com a família, é uma pressão danada. A gente sabe que em Ribeirão Preto é uma cidade que respira futebol, tem comercial, tem Botafogo, e os caras precisam tirar essa pressão e, obviamente, tirar o time de lá, né? E, cara, se o jogador joga mais leve, obviamente que ele joga melhor. Então, o jogo de hoje vale esse empurrão por elenco do Botafogo voltar a respirar, voltar a pensar com mais clareza fora da zona de rebaixamento. A Chapecoense já perdeu nessa rodada, tá? O Amazonas só empatou, então se o Pantera vencer o Avaí fora de casa, passa os 2 times que eu citei. Passa a Chapecoense, passa o Amazonas. Quem entra na zona de rebaixamento é a Chapecoense. O empate, Diogo, serve? Cara, não. O empate não serve. Então é um time que vai ter que jogar para vencer hoje, apesar do empate não ser ruim em termos de tabela futura, né? A gente sabe que pontos corridos é consistência, o empate não é tão ruim fora de casa, é um time forte como o Avaí. Mas pensando no imediato e no médio prazo ali, né? O que pode afetar no psicológico dos jogadores sair hoje do rebaixamento e da zona do rebaixamento, cara, o jogo de hoje vale muito e o Botafogo tem que ir para vencer. O empate não serve porque vai empatar em número de pontos com a Chapecoense, só que tem menos saldo. Então não tem condição de passar ninguém com o empate. O empate deixa o Pantera dentro da zona do rebaixamento ainda ao final dessa rodada, né? Estamos aí na penúltima rodada do primeiro turno e seria bom fechar o primeiro turno fora da zona, né? O time ali com esses 3 pontos sai da zona do rebaixamento, né? E o Paulo Gomes, técnico do Botafogo, vai ter desfalques. Cara, o Botafogo tem enfrentado muitos desfalques também, não tem jeito, a Série B cobra o preço, né? Uma competição muito intensa. E ele vai ter desfalques, o Lucas Dias e o Carlos Manuel estão suspensos, não jogam hoje, porém terá voltas também, tá? Vai ter a volta aí do Bernardo Chapo e do Matheus Barbosa, que estavam lesionados e voltam para o jogo de hoje. Não sei ainda se eles têm condição de serem titulares, provavelmente ali o Chapo talvez seja, né? Mas o Barbosa comece no banco de reservas, né? Retrospecto histórico entre esses 2 clubes na Série B. Foram 5 jogos, o Avaí tem ampla vantagem, venceu 3, o Botafogo venceu só 1 e tivemos ainda um empate. E quando a gente pensa em favoritismo, quem é o favorito para o jogo de hoje? Cara, como eu falei, os 2 times vêm de momentos assim parecidos, né? O Avaí 7 jogos sem vencer, o Botafogo 6 jogos sem vencer, porém o Avaí tá demonstrando que tá naquela curva ascendente, sabe? Parece que já bateu no fundo do poço ali e tá começando a subir de novo. O time já tem demonstrado bons jogos, né? Jogou muito bem contra o Vila Nova, jogou muito bem contra o Mirassol. Ainda precisa jogar bem, convencer dentro de casa. Faz tempo que não vence dentro de casa, que não convence, que não joga bem. Mas o time tá numa crescente de desempenho, tá? A vitória tá madura pro Avaí, como eu falei ali atrás. Pro Botafogo não, cara. O time tá, acho que ainda não bateu no fundo do poço, né? O Botafogo tá numa queda de rendimento rodada a rodada. E a gente não sabe onde vai parar isso, né? Será que vai ser hoje? O fundo do poço vai bater hoje? O time vai melhorar o desempenho? A gente não sabe. Então, como a gente não é evidente, a gente tem que trabalhar ali com o que a gente já viu, né? Pra tentar prever o que vem por aí. E pra mim, o time do Avaí já é melhor tecnicamente, tá um pouco mais confiante depois desse último jogo contra o Mirassol, joga dentro de casa. O Botafogo vai se fechar todinho, vai ser ali um jogo muito importante pra gente descobrir se esse Avaí consegue voltar a furar bloqueios, consegue ter um pouco mais de criatividade e consegue ter uma recomposição defensiva melhor. O jogo ali que a gente vai tirar essa prova desse time do Avaí. Vai ser bloco baixo do Botafogo, vai ficar se defendendo o tempo inteiro e o Avaí vai ficar martelando. Pra mim é bastante favorito. Eu vou dar ali 3 raios, tá? Vou dar 3 raios pro Avaí.
e 2 raios pro Botafogo por conta dessa dificuldade de furar bloqueio. E é o que a gente imagina que esse jogo seja, né? Inclusive, se você vai nesse jogo, você já sabe, né? Filma a festa da sua torcida, posta lá no stories do seu Instagram que eu vou remarcar, que eu vou repostar todo mundo que me marcar. Todo torcedor que me marcar, se você for lá no meu Instagram agora, tem a festa de alguma torcida, de algum torcedor que me marcou no Insta, nos stories, beleza? E amanhã tem Prisma da rodada dessa Série B que mudou tudo. A gente tem muita coisa pra conversar sobre essa Série B nesse Prisma. Na sexta já tem nova rodada, a última rodada aí do primeiro turno. Então essa semana é especial na Série B, temos vídeos especiais engatilhados. Então, cara, se inscreve. Ativa o sininho para receber todos esses vídeos, deixa sua curtida e, cara, muito obrigado de coração por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!